Se tem uma coisa, bom, tem várias coisas que me incomodam, né? Mas se tem uma coisa que me angustia no modo de viver da massa no século XXI, é, é o hedonismo no sentido assim de viver o hoje como se o resto não importasse. Isso eu acho que não tem problema nenhum. É que o grande problema, como meus pacientes já sabem que eu sempre comento, é que no final todo mundo se queixa da baixa qualidade de vida. Se ninguém se queixasse, não teria problema. Cada um fez o que quis da vida, chega no final com doenças, né, comorbidades e limitações, mas ninguém se queixa, tá maravilhoso. A grande coisa é que os hospitais estão lotados de doença crônica e limitação e sofrimento, né? Então, vejam bem assim o descompasso e o contrassenso. Não poderia haver o sofrimento, porque foi uma escolha. Mas tá bem, não sendo tão polêmico, eu gostaria só de trazer um raciocínio que é o seguinte. A pessoa que vive hoje, o adulto jovem, que vive a vida hoje como se não houvesse amanhã, ele está já preparado, mesmo que ele não saiba, ele está preparado para ter uma regular qualidade de vida na segunda e na terceira década de vida. Na quarta e na quinta década de vida, ele já está preparado e programado para ver a sua qualidade de vida decair e ver o surgimento das limitações e o começo das doenças crônicas, quando chega lá na quarta e quinta década ileso. Mas chegando lá e começando a desenvolver limitação e doença na quarta e quinta década de vida, já se iniciam as medicações, tratamentos que vão nortear a sexta e a sétima década de vida. O que se percebe hoje na sexta e na sétima década de vida? Uma vida chegando no final, onde o assunto e a conversa é baseada na medicação e nos tratamentos médicos. Vai na fisioterapeuta, vai no médico, vai experimentar tal tratamento. E depois da sétima década de vida, já é entendido que qualquer tempo a mais é lucro. O paciente que chega aos 80 anos, que se aproxima dos 90 anos, mesmo com todas as limitações e sofrimentos, encara isso como sendo o normal, como sendo o produto da sua vida e do envelhecimento. Ou seja, a vida é assim. Aproveitar a segunda e a terceira década, limitar na quarta e na quinta década, sofrer as consequências na sexta e na sétima década. E acabou a vida. A grande coisa que se está fazendo hoje é viver até a sexta década sem nenhuma limitação ou comorbidade. Intensificar ainda mais os cuidados depois da sexta década e chegar na sétima, oitava década como se estaria na terceira década. Chegar próximo aos 100 anos com as limitações, talvez as iniciais da quarta década. E quem sabe morrer depois dos 100 anos, melhor do que uma pessoa da quarta década aceitaria estar num modelo de vida onde não existe o autocuidado. O que eu quero dizer? Eu quero dizer assim, que a gente percebe entre conhecidos e entre amigos a naturalidade, o modo normal de se falar assim, o quanto se bebe, o quanto se come, o quanto não se cuida. E tá tudo bem, porque existe uma reserva funcional. Reserva funcional é assim, ó. A gente tem 2 pulmões, mas com metade de um pulmão dá para viver. A gente tem 2 rins, mas com metade de um rim dá para viver. A gente tem um músculo cardíaco que mesmo com áreas de isquemia miocárdica dá para viver. Então já se considera normal que a gente pode queimar as reservas funcionais porque na quinta, sexta década a vida já está sendo baseada nas limitações. Então imaginem poder usar essa reserva funcional depois da sétima década. Imaginem chegar na sexta e na sétima década com as células, os tecidos e os órgãos, com toda a sua reserva funcional, para serem gastas exclusivamente na sobrevida dos processos de desgastes naturais da própria genética, da própria exposição ambiental. A gente vive num ambiente que, mesmo sendo saudável, ele é agressivo, por radiação, pelo estresse crônico, por mais que a gente module.
Então já vai ser, a natureza nos deu essa reserva funcional por um motivo, que é para a gente sobreviver às intempéries. Se a gente não gastasse a reserva funcional com atos voluntários, a reserva funcional estaria lá no momento em que a gente precisaria de sobrevida. Então o que é a proposta da medicina moderna? É ensinar as pessoas e entregar para elas autonomia e conhecimento para que elas comecem a produzir células, tecidos e órgãos que mantenham a sua reserva funcional ao longo da vida, de modo que consiga sobreviver a uma infecção, sobreviver a um estresse crônico, sobreviver a alguma falha e sair melhor do outro lado. O que justifica a gente gastar a reserva funcional não com limitação natural, mas com exposição ambiental provocada, com fumo, com álcool, com comida processada, gerando obesidade, gerando diabetes e queimando essa reserva funcional? O que eu quero que fique gravado dessa conversa? Aquela sensação que a gente tinha de que o normal é a limitação, a doença e a morte acontecerem lá a partir da sexta, sétima, oitava década, essa é uma limitação imposta pelo comportamento. Eu quero dizer que na célula, no tecido, no órgão, não está escrito que a pessoa tenha que adoecer e morrer. O adoecimento e o falecimento das funções orgânicas, ele é um castelo de cartas construído ao longo da vida. Entenda assim, não está escrito na natureza que a gente deve ir envelhecendo e com o envelhecimento sofrer limitação, comorbidades e morte precoce. Não está escrito isso. A gente está produzindo isso com um estilo de vida insalubre. O que está escrito é que a célula, o tecido e os órgãos recebem estímulos do ambiente e geram adaptações. Se a gente simplesmente fornecer estímulos biológicos adequados, essa célula, esse tecido e esse órgão vão ultrapassando as décadas com capacidade de regeneração. O que tu vais fazer essa semana agora, semana que vem, na próxima semana? O quanto isso vai impactar nesta década? Muito pouco, reserva funcional. Mas veja bem, é o que está sendo feito agora que vai determinar o final das reservas funcionais de cada célula, tecido e órgão. Não ache utópico quando médicos mais modernos falam em passar dos 100 anos e chegar lá bem. Mas uma coisa importante, se achou no passado que os grandes centenários seriam pessoas super tecnológicas, seria assim, órgãos artificiais, alimentação por cápsulas, seria suplementos milagrosos, exercícios feitos em máquinas com elásticos, alteração da gravidade. E hoje a aposta é de que não será nada disso. Os centenários, ou mais do que isso do futuro, serão os humanos que reencontraram o caminho da natureza. Serão os humanos que vão estar usando o que existe de melhor da tecnologia e da medicina, mas voltado ao natural, voltado a respeitar as regras do próprio corpo. Então, aquela visão tecnológica que se tinha de tudo artificial no futuro, meus amigos, será exatamente o contrário. As pessoas saudáveis e longevas do futuro vão ser as que vão conviver mais com a natureza, que vão se alimentar mais de comida natural, são as que vão suplementar menos, vão usar menos medicação, vão ser as que vão se exercitar ao ar livre, que vão ter mais convívio social, vão ser as pessoas que vão buscar na ancestralidade a informação e o estímulo biológico que amplia a reserva funcional. Aquele filme O Homem Bicentenário, lá onde tudo é artificial, faz parte de um inconsciente coletivo lá da década de 80. Porque, na verdade, a medicina moderna contradiz isso. Na verdade, agora os grandes humanos longevos e saudáveis são aqueles que voltaram para dentro de si, para o autoconhecimento
e que assumiram as próprias responsabilidades e as rédeas pela própria saúde, não mais dependendo de estímulos de fora, mas de mudar o comportamento e buscar na natureza os estímulos que nos tornam cada vez mais saudáveis e longevos.